Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Como é que é, essa edição Conebra. E agora eu tô aqui com o Eduardo Prada. Muito obrigada, Eu que agradeço. Eduardo Prado. Eu que agradeço, uma honra estar aqui para a gente falar de negócio, falar de estratégia, falar de vendas. Muito bem-vindo, muito obrigada. E eu quero saber de você primeiro o que você está achando do Conebra, como que você vê um evento desse, quais transformações que promove na vida de um empreendedor. Primeiro eu acredito que a gente consegue mudar a plasticidade das pessoas, né, como a pessoa enxerga o mundo. E eu costumo dizer para os meus alunos, para os mentorados, que o sucesso mora no detalhe. E às vezes vai ser um detalhe que uma pessoa vai pegar aqui, vai aplicar no seu negócio e vai ter muito resultado. Então, é muito importante momentos como esse, porque você tem contato com pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer, pessoas que já têm resultados naquilo que você quer ter. E isso, além de recarregar as baterias, entrega para essas pessoas detalhes, quer dizer, um detalhe que está faltando no negócio dela, e momentos como esse, eventos como esse, trazem essa transformação, né. Eu acho que nós somos uma geração muito privilegiada porque a gente está participando de uma grande transformação na forma de comunicar, na forma de vender, na forma como nós escolhemos ser vistos e novas necessidades vão surgindo a partir disso. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu realmente acredito que essa mudança, essa transformação, eu não sei, né, quando que a humanidade vai ver ela acontecer de novo. E você já tem mais de 35 anos no mercado, como empreendedor. Como que você vê toda essa fusão, essas mudanças que a forma de empreender e de construir um negócio vem passando? E tem mudado muito. Você tem noção, eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Eu fui treinar uma empresa que pagou a pólice de seguro para familiares do Titanic. Então isso é a maior prova do que você está falando. Uma empresa que existe há mais de 100 anos e entende que precisa se ajustar, precisa melhorar, precisa ajustar processos, inclusive no que diz respeito a vendas, né. A forma de vender mudou muito, então tem gente que está comprando pão na padaria pelo celular. E eu lembro quando eu era jovem, eu pegava a bicicleta para ir na padaria comprar pão. Então a padaria que não se atualizar e não estiver no digital, em pouco tempo vai ter que fechar as portas. Então a forma de fazer, de vender a mesma coisa, o mesmo produto, o mesmo serviço tem mudado muito. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que o produto mais vendido é o produto que a gente mais oferece. Só que hoje a forma de oferecer mudou muito, né? Então você tem hoje um moleque de 16 anos de bermuda em casa, comendo traquinas, faturando R$ 1 milhão por mês. E você tem empresas, às vezes, com 100 colaboradores que não fatura 1 milhão. Por quê? Porque a forma de se comunicar, de atrair atenção, de gerar conexão, isso tem mudado muito, tem sido uma bênção para quem já entendeu esse jogo e uma dificuldade para quem ainda não entendeu e está tentando fazer negócio da maneira antiga, então. E você vem de um contexto onde, né, o início da sua carreira, eu acredito que era tudo muito diferente. Então você considera, assim, que a sua mudança, aceitar todas essas mudanças foi uma coisa que aconteceu de forma natural, ou teve um ponto de virada que você falou: "Não, ou eu mudo ou eu vou ficar estagnado"? Olha, eu acredito que a mudança vai acontecer quando a gente mudar cenários, ambientes e pessoas. Se eu continuar andando com as mesmas pessoas no mesmo lugar, é pouco provável que eu tenha clareza, informações e até motivação para mudar. Tem uma história que é engraçada que eu conto de um dos meus sócios, e ele é uma pessoa, ele é a família toda fazendeira, tudo mais. E eu lembro que nós estávamos um dia conversando, eu falei: "Cara, a gente está andando junto, acho que eu vou propor para ele, pra gente começar a dividir algumas coisas que nós temos que comprar juntos". Eu falei: "Poxa, acho que eu vou falar pra ele, pra gente contratar um filmmaker, sei lá, uns 5, 6 mil reais por mês, a gente paga cada uma metade". Aí nós descemos, estávamos tomando um café, eu falei: "Cara, sabe o que eu estava pensando? O que que você acha? Nós estamos caminhando juntos, somos sócios, a gente começar a rachar algumas coisas". Ele falou: "Poxa, com certeza". Eu estava falando com o Eraso, que é o outro sócio, pra gente comprar um avião juntos, cara. Aí eu: "É, com certeza, temos que comprar um avião". E eu pensando em rachar o filmmaker. Só que eu achei isso muito engraçado, eu nem falei pra ele, contei isso pra ele há pouco tempo atrás, ele riu tanto, falou: "Cara, eu estava pensando no filmmaker, veio você com um avião". Só que eu fui embora pra minha casa, falei: "Caramba, eu acho que a gente pode ter um avião, cara". Então, o fato de vocês começar a se conectar com pessoas que estão vivendo coisas diferentes, que estão acessando coisas diferentes, isso faz com que você entenda: "Cara, é possível". Então o que que será que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que me reinventar? O que que eu tenho que aprender? O que que eu tenho que passar a fazer? Então eu acredito muito
que as pessoas hoje, como você falou, têm a possibilidade, por exemplo, de abrir a câmera agora onde ela está e começar a assistir a gente e de repente ela pode estar do outro lado do mundo. E um de nós 2 aqui vamos falar algo que pode impactar a vida dela, porque eu costumo dizer que nós estamos a 2 apertos de mão de uma pessoa que pode mudar a realidade. Eu era pobre ainda, eu venho de uma família muito pobre. E um dia um amigo falou assim: "Cara, eu vou encontrar com uma pessoa, você não quer ir não? Porque talvez lá vai ser bom para o seu negócio". Eu trabalhava com ar-condicionado nessa época. E lá, conversando com essa pessoa, tomando uma xícara de café, eu fechei o meu primeiro negócio de R$ 1.000.000. Deu um cavalo de pau na minha vida. Só que eu tive que tomar a decisão de sair da onde eu estava, ir com ele num lugar onde eu não sabia quem ia estar lá, mas o fato dele ter feito eu apertar a mão daquela pessoa mudou a história da minha vida. Então eu acredito muito nessa coisa do ângulo de 90 graus. Eu vou me mover sem saber o que vai acontecer, mas em algum momento eu vou encontrar uma pessoa e de repente essa pessoa vai me trazer um conhecimento, vai abrir uma porta, vou fazer uma sociedade, e isso pode mudar a realidade da minha vida, assim. Às vezes o que falta é movimento, né. Um movimento. E, lógico, né? Querer e ter coragem, porque não é fácil. Por exemplo, quando você começa a se relacionar com pessoas que já estão vivendo algo muito além daquilo que você vive, dá um desconforto, né? Você percebe que você não tem o mesmo carro, você não mora nas mesmas casas, você não viaja para os mesmos lugares, mas é isso que causa essa indignação. Mas por que que eu não posso? Será que eles não estão fazendo algo que eu não estou fazendo? Mas a gente tem a tendência a querer andar naquele ciclo, se possível, de um ciclo. Eu lembro quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria andar com os meus parentes pobres, por quê? Porque eu chegava lá, eu que pagava o almoço, eu que pagava e eu achava que eu era até o dia que um mentor falou: "Eu vou te levar num lugar pra gente almoçar", porque ele percebeu que eu estava achando que: "Pronto, ó, já cheguei onde eu deveria chegar". Ele me levou numa mesa, que esses caras começaram a falar de algumas coisas que eu não sabia o que era. Peguei um guardanapo, uma caneta, e eu comecei a anotar algumas coisas, porque eles estavam falando de coisas que eu nem sabia o que era. Quando terminou, o meu mentor falou: "Você entendeu?" Eu falei: "Eu entendi. Você precisa mudar os teus ambientes". Ambiência. Eu vou dar uma viajada aqui, Ah, para você entender o que que eu quero falar, assim. Quando você traz esse contexto da sua família, né. Eu falo que hoje, assim, eu consigo enxergar o privilégio da nossa geração em vários pontos e a internet é absurda para isso, né. Se a gente pensar no meu avô, no seu avô, é óbvio que eles eram pessoas que tinham ambições, sim. mas as ambições deles eram muito ali naquele núcleo que eles viviam, né, às vezes a fazenda do colega, ir lá e mostrar né. E hoje a gente pode enxergar o mundo através disso aqui. É isso. E aí o que eu me pergunto às vezes é: "O que que você faz com isso?". Você olha e pensa: "Isso é só para eles, não é para mim", ou você pensa: "Eu também posso e vou alcançar esse lugar"? E de verdade, eu não vejo outro meio a não ser através do empreendedorismo, se você quer chegar por meios próprios, né. Então você concorda comigo que o empreendedorismo ele realmente liberta as pessoas? Demais. Eu vendo meu pai era alcoólatra, usuário de droga, a gente morava numa casa que não tinha banheiro. Então o empreendedorismo pegou, somos em 4 irmãos. Meu irmão que tinha 3 anos de idade, esse dia estava palestrando nos Estados Unidos para 3.000 pessoas. A minha irmã que tinha 7 tem foto dela com o Jorge Armani, ela é dona de alta costura na Itália. Caramba. Hoje eu tenho alunos em 18 países. Eu apareço para 28 milhões de pessoas por mês de forma orgânica. E tudo isso por conta do empreendedorismo. Aí eu tenho uma irmã que esse dia estava dando entrevista, ela começou a trabalhar com 9 anos. Hoje ela estava dando entrevista na TV porque ela é dona de cozinha industrial. Então o empreendedorismo tem a capacidade de simplesmente derrubar todas as barreiras. Não existe limite para quem decide ter constância, ser muito relevante, verdadeiramente causar transformação, benefício para as pessoas. Não tem limite. Não tem barreira para quem decide fazer de forma diferente, que verdadeiramente traga uma transformação. É o que você falou, não tem limite. E aí a gente tem 2 tipos de empreendedores. A gente tem o empreendedor que tem opinião e o empreendedor que tem visão. Sim. Qual que é a diferença, assim, Eu desses costumo 2? dizer que tem 2 tipos de pessoas que têm CNPJ, o dono de CNPJ e o empresário. O dono de CNPJ faz tudo no chute, não tem, por exemplo, tem empresa que não tem manual do colaborador, fluxograma de função, missão, visão, valores, código de conduta, treinamento de integração. Ou seja, é um cara que abriu um CNPJ e tá dando certo, as pessoas indicam. A gente fala que o empresário precisa ter mais, não pode ter mais do que 30% do seu faturamento
baseado em indicação. 70% daquilo que eu trago de faturamento tem que vir por intermédio de uma prospecção ativa. E tem gente que tem 90% daquilo que fatura por indicação. A pergunta é: essa pessoa tem controle da vida dela? Não. Então, o empresário é a pessoa que conhece muito bem o seu mercado, que entende o posicionamento no digital, até porque o digital hoje é o meu. Você imagina? Eu tenho vídeos hoje com 35 milhões de visualizações. Caramba, 1,4 milhão de pessoas compartilhou meu vídeo. Você imagina? A é gente nós infinito, né? eu não tenho como segurar. Então tem empresário que ainda não entendeu que ele vai precisar estar no digital. É a maneira mais barata. Você abre uma câmera. Esse dia nós estávamos, fazendo uma estratégia, em 1h20 nós fizemos 145 vendas. Há anos atrás, uma pessoa tinha que investir milhões para conseguir aparecer numa Rede Globo da vida, num R$ 300.000 a cada 30 segundos. É. Hoje você pega o seu celular, faz uma postagem, aparece para 5.000 pessoas. Ah, mas 5.000 pessoas são pouco. Tá bom, onde é que você coloca 5.000 pessoas? Na sua casa, na sua empresa? Aonde? Não, eu falo que assim, se abrir um Instagram, você tem 100 seguidores, Hum. coloca 100 pessoas dentro da sala que você vai ter noção do que são as pessoas. Mas as pessoas às vezes querem assim, querem o palco, mas nem sabem se estão preparados para o palco, né? Exatamente. E dentro de tudo isso que você falou, várias pessoas que passaram por aqui hoje, a gente conseguiu chegar exatamente no mesmo lugar. Então, assim, às vezes eu tô até sendo um pouco repetitiva para minha audiência, para o meu público, mas eu preciso te perguntar, o que que diferencia um empreendedor que tem uma mentalidade estratégica? Sim, a mentalidade estratégica é como se fosse um binóculo que eu coloco. Sabe por que que a maioria das pessoas que estão em volta de um empresário visionário acha que ele é louco? É porque o visionário, ele tem um binóculo que ele já enxergou muito longe. Aí ele enxerga muito longe e faz o que só os grandes fazem. Geralmente a pessoa fala: "Não, eu vou mudar o meu presente porque eu quero mudar o meu futuro". O que que faz o empresário que tem estratégia, um visionário? Ele pega um binóculo, olha lá no futuro, vê aonde ele quer chegar. E a partir desse destino, ele muda o presente dele a partir do destino. Que aí ele sabe uma coisa que pode transformar a vida de qualquer um da sua audiência, não é motivação. Por exemplo, quando eu entrei no digital, eu perguntei para um estrategista: "O que que eu preciso fazer para virar uma referência no país?" Ele falou: "Tem coragem?" Os grandes fizeram algo durante 365 dias de forma gratuita. Eu falei: "Então anota aí, a partir de amanhã, café da manhã comprado." Eu fiz 804 dias sem parar, de domingo a domingo. Live? Isso, uma live às 6 horas da manhã, 2 horas de conteúdo gratuito durante 804 dias. Você acredita que eu estava motivado os 804 dias? Não. Impossível. Por que que eu tinha uma meta de comportamento diário? Eu poderia estar triste, feliz, chovendo, com sol, com fome, com sede, que eu ia fazer o café da manhã comprado. Eu fiz café da manhã isolado no hotel com Covid, quase morrendo. E os meus seguidores: "Prado, vai dormir?" "Não, não, vamos cumprir a meta do dia." Porque eu sabia que isso fazia parte do meu projeto. Só que as pessoas usam um momento de motivação para começar a fazer algo grande. Dá 2 semanas, deu uma desmotivada, parou. Por quê? Porque a ciência já explicou que a motivação dura um pequeno espaço de tempo. Eu uso a motivação para escrever o script, para escrever a meta de comportamento diário. Por quê? Daqui a pouco ela vai acabar. Aí sobra o quê? O projeto. Então o empresário visionário, ele tem um projeto. Ele tem sonho, mas isso está em um projeto que depois se transforma numa meta de comportamento diário, que é o que ele vai fazer todo santo dia para alcançar aquele objetivo. Maravilha, muito bom. Você teve a sua vida transformada através do contato com um empresário, eu acredito que foi a pessoa que fechou o contrato de 1 milhão com você. Então isso mudou a sua vida. E o que que te motivou a também querer mudar vidas? Então, na realidade, eu já fazia isso na empresa. Eu pagava hora extra para os colaboradores, para ir aos sábados, para que eu pudesse ensiná-los. Eu saí de lá radiante. Hoje eu recebo para ensinar. Então, É bom, né? eu só fiz aquilo que eu fazia no plano físico, hoje eu faço no digital. Eu tenho alunos na Nova Zelândia. Então, eu já fazia isso. Eu acredito que as pessoas vão ser potencializadas no digital. Aquilo que você gosta de fazer, a transformação que você causa, às vezes, com um amigo, com um parente, quando você vai para o digital, você rompe as barreiras, né? Então, hoje eu abro uma live, às vezes entram 500 pessoas numa live. E aí tem gente lá da França, Estados Unidos, Paraguai, Suíça, e as pessoas escrevem às vezes no direct: "Nossa, Prado, isso aí que você falou virou uma chave na minha cabeça." Isso é muito doido, quando você percebe que a sua vida está impactando outras pessoas. É lógico que o dinheiro é muito bom,
Mas se for só pelo dinheiro, a gente não consegue a atração que só alguns conseguem. Então existe um propósito que é: eu quero que a minha vida impacte a vida de outras pessoas. E o resto é o resultado, que vai ser a quantidade de impacto que eu vou causar, vai ser proporcional ao resultado que eu vou ter, inclusive a parte financeira. É. Isso é muito bom, né, É. porque eu acredito que dentro desse contexto também do dar e receber, quando a gente está ali promovendo mudanças, ensinando, a gente aprende muito também, isso é muito gostoso, né. Com certeza. Agora para a gente falar um pouco, né, dessa questão do financeiro, do momento atual do nosso país, você acha que o cenário do empreendedorismo, o empresário brasileiro, ele está preparado? Então, não está porque o Brasil não prepara para ser empresário, né? Eu tenho vários mentorados que são médicos, engenheiros, advogados. Qual o problema dessa galera? Estudaram muito sobre um nicho, só que o cara sai de lá sem saber precificar, sem saber vender, sem saber criar processos e procedimentos, sem saber contratar, e ele vai abrir um negócio. Então, o brasileiro não foi preparado para empreender. Só que nós somos muito guerreiros e a gente acaba aprendendo isso na raça. Mas aí existe um movimento muito grande por causa do digital, que traz muita informação e as pessoas estão começando a se incomodar. Por quê? Quanto mais nós conhecemos sobre algo, mais nós sabemos o quanto nós não sabemos. Então, quando eu começo a estudar alguma coisa, eu falo: "Meu Deus do céu, como é que eu não sabia isso? Meu Deus do céu, como é". Só que há 10 anos atrás eu achava que já estava pronto. Só quanto mais eu estudo, mais eu descubro o quanto me falta de conhecimento. E o digital tem causado essa transformação. Muitos empresários já estão procurando, inclusive pessoas que há 10 anos atrás seria impossível isso acontecer no Brasil. Alguém procurar uma mentoria, uma consultoria antes de abrir uma empresa. Mas já tem pessoas fazendo isso. Opa, espera aí, pelo que eu escutei, do tudo que eu já vi, escutei falar, assisti, não dá para abrir uma empresa sem saber estratégia de vendas, prospecção, precificação profissional, contratação, processo, procedimento. Então, nós estamos engateando ainda, mas esse movimento digital já tem causado essa transformação. Muitos empresários já entenderam. É por esse motivo que eu nunca consegui passar desse patamar. Eu cheguei até aqui, mas com o meu nível de, ou seja, com o meu suporte mental, não me permite ir além. Então isso está acontecendo. É lógico que é um movimento que ainda é pequeno, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho de entender. Não tem mais espaço para amadores. A tecnologia, o digital, não tem mais espaço para as pessoas que verdadeiramente jogam um jogo diferente, porque senão as pessoas vão ser mais umas em meio à multidão. Então tem que ter tecnologia, tem que ter conhecimento, tem que saber gerar ecossistema, comunidade, conexão com os compradores. Tem gente que vende e fica um ano inteiro sem mandar uma mensagem para o cliente. Aí vai o teu concorrente, começa a gerar conexão, começa a trazer alguma transformação de maneira gratuita, é o que nós chamamos de marketing de conteúdo. Por exemplo, eu não coloco um centavo de tráfego nas minhas redes e passam 28 milhões de pessoas nas minhas contas por mês. O que que é isso? Marketing de conteúdo. Eu entrego algo que causa uma transformação de forma gratuita. E isso faz com que as pessoas gerem conexão, me identifiquem como autoridade, e aí o resto nós já sabemos que é o resultado. Alunos em 18 países, empresas de 15, 30, 50 mil reais a 1 bilhão de reais que me contratam para trazer estratégia, para melhorar os processos. Ou seja, mas tudo isso tem uma semente. A semente, no meu caso, é o marketing de conteúdo. Entregar e usar. O ser humano opera por gatilhos mentais, né? A mente humana opera por quatro fases: gatilho, anseio, vontade que me leva para uma ação para que eu ganhe uma recompensa. Um dos gatilhos mais poderosos é o da reciprocidade. É a vontade de retribuir algo que eu acabei de receber de graça. Então a pessoa chega no meu perfil, aprende algo de maneira gratuita, aplica e tem resultado, ela pensa: se de graça eu já tive esse resultado, imagina esse mastermind dele, imagina essa mentoria, entende? Então eu acredito nisso, eu acredito que esse novo momento vai moldar os empresários para entender, não dá mais para ser raso. Se quiser fazer coisas grandes, vai ter que causar impacto. Vai ter que deixar um legado nesse mundo, né. Exatamente. Eduardo, eu não queria ter que terminar esse episódio, mas eu entendo que você precisa palestrar, Sim. lá compartilhar o seu conhecimento com as pessoas que estão te esperando, mas eu quero te agradecer muito pela oportunidade, por ter recebido de você aqui, ó, tanto conhecimento, muita gratidão. Espero que numa oportunidade a gente possa conversar mais ainda. Com certeza. Olha, parabéns pelo trabalho. O que vocês fazem aqui
Pode ter certeza, até eu tenho vários depoimentos lá de pessoas: "Olha, eu assisti uma live de 5 minutos, mudou a minha vida". Então, o que vocês fazem aqui, trazendo pessoas com experiência, com expertise, isso aqui é um ambiente para causar transformação. Dica: não pegue, se você anotou alguma coisa aí, coloque em prática. Quem escuta esquece, quem anota lembra, só aprende quem executa. Então, eu tenho certeza que vocês já tiveram aqui pessoas com muita experiência sentadas. Então, você que está aí do outro lado, aplique, e eu tenho certeza que aos poucos o resultado vai começar a chegar. Muito obrigado, parabéns Eu pelo que trabalho. agradeço. Muito obrigada. E para você que está assistindo a gente, fica aí que daqui a pouquinho tem mais um episódio para você. Tchau! Tchau, tchau.